Eu não sei nem por onde começo. Talvez pela porta fechando atrás de mim, ou pelo bilhete, ou pelo silêncio. Mas a verdade é que eu tô aqui escrevendo isso porque se eu não colocar pra fora, eu explodo. Literalmente. Eu explodo. Foi tudo tão rápido. Clara me pegou em casa com aquele tom doce, mas apressado. Mãe, vamos dar uma volta? Respirar um pouco? Eu já estranhei. Não é comum. Ela nunca tem tempo. Sempre ocupada com reunião, com o tal do Arthur, com a sogra metida que usa perfume doce demais e me olha como se eu tivesse saído de uma caixa de papelão. Mas eu fui. Claro que fui. É minha filha. Horas. Se ela quer passar tempo comigo, eu aceito. É raro. Entramos no carro e ela foi conversando, falando da viagem para Gramado com a sogra nova, das fotos que viu no Instagram, da tal cabana de luxo que parece coisa de filme, mãe. Você ia amar, mas não pode subir serra, né? E eu rindo amarelo, porque parecia um carinho, mas era quase um pretexto. Quando vi, já estávamos na frente de um prédio bege, meio antigo, com uma placa discreta. Residencial Boa Esperança, longa permanência. Achei que fosse um hotelzinho. Dei até uma risadinha, falei. Você vai me deixar aqui para descansar enquanto vai pro SPI, é isso? E ela respondeu com um sorriso sem graça. Só uns dias, mãe. Aqui é melhor para você. Aqui é melhor para você. Essas palavras estão martelando na minha cabeça desde então. E o pior, ela nem esperou eu entrar direito. Entregou uma pastinha na recepção, beijou minha testa correndo e saiu dizendo que estava tudo resolvido. Qualquer coisa me chama. Mas aproveita para descansar, tá bom? O tá bom dela foi um ponto final. Eu fiquei ali, com minha bolsinha de mão, minha nécessaire apertada com o remédio da pressão e o coração despedaçado. Cheguei no quarto, se é que posso chamar assim, e tinha um bilhete em cima da cama. Mãe, aqui é melhor para você. São só alguns dias. Eu te amo. Eu fiquei parada. Sentei na cama e li aquilo umas 4 vezes. O eu te amo parecia mais uma formalidade do que sentimento. E o só alguns dias me soou como não faço ideia de quando volto. A enfermeira Janice veio falar comigo. Muito simpática, voz mansa. Me mostrou onde ficava o refeitório, a salinha de convivência e disse que à noite teria bingo. Bingo, gente. Eu tenho 61 anos. Não 91. Bingo. No fim do corredor, tinha uma senhora sentada numa cadeira de rodas murmurando. Cadê o meu menino? Ele prometeu. Ele vinha hoje. Quase chorei ali mesmo. Mas segurei. Engoli o nó na garganta. De noite, fui obrigada a jantar com as outras senhoras. A comida era morna, sem sal, sem gosto. Arroz-papa, frango desfiado e um caldo de legumes que parecia ter sido feito com água do último banho. Uma delas, a dona Estela, puxou o assunto. Contou que a filha mora em Miami e que aqui é melhor do que ficar sozinha no apartamento. Ela dizia isso com um sorriso, mas o olhar dizia outra coisa. Depois, fui pro quarto. Me deitei e fiquei encarando o teto. Clara não me mandou mensagem. Não ligou. Não mandou áudio. Nada. Peguei o celular, entrei no Instagram dela. Foto nova com a sogra, de taça de vinho na mão. Legenda. 2 rainhas merecem descanso. 2. Rainhas. Rainha eu nunca fui. Fui empregada, cozinheira, faxineira, enfermeira, motorista. Fui mãe solteira que virava à noite fazendo peça para a escola, que fingia que o arroz queimado era a versão crocante, que ensinou a fazer trança embutida na boneca e depois no próprio cabelo. E agora eu sou o quê? Um incômodo. Um peso. Na manhã seguinte liguei pro banco. Pedi para bloquear todos os cartões. Os meus, os dela. Sim, porque até hoje, parte das despesas do apartamento dela, do plano de saúde, da bendita viagem para Gramado, saem do meu cartão adicional que ela esqueceu de cancelar quando casou. Pois agora tá tudo congelado. Não por vingança, mas porque eu cansei. Cansei de ser deixada de lado com um bilhete.
Cansei de sorrir quando tudo dentro de mim grita. Fiquei o dia inteiro remoendo. Quando a Janice passou para medir minha pressão, eu perguntei: tem como pedir um Uber daqui? Ela riu. Achou que era piada, mas não era. Fui até o portão do lado de fora, sentei no banquinho e esperei. O céu estava nublado, um vento gelado batendo na cara, mas eu estava quente por dentro. Uma raiva calma, sabe? Daquelas que não grita, mas arde. Eu ainda não sabia exatamente para onde ia. Só sabia que não ia ficar ali. Não daquele jeito, não largada. Não como um móvel velho que você guarda no quartinho do fundo até decidir o que fazer com ele. De repente, uma senhora me olhou e perguntou: sua filha vem hoje? E eu respondi com um sorriso torto: acho que não. Minha filha tá ocupada. Tá vivendo. Ela assentiu com a cabeça e voltou a olhar o jardim seco. Naquela hora eu pensei: se eu não fizer alguma coisa agora, eu viro ela daqui a uns anos, esperando alguém que já desistiu de mim há tempos. E aí começou a nascer uma ideia. Uma vontade de ir até onde ela tá, olhar no olho, mostrar que mãe não é depósito de afeto temporário, que amor não é algo que se guarda quando convém. Mas isso eu conto depois, porque agora eu tenho um plano para colocar em prática. E não vai ter bilhete que resolva. Eu não nasci mãe. Ninguém nasce. A gente vira mãe quando tem que inventar comida com o que sobrou da geladeira, quando aprende a limpar febre com toalha molhada na madrugada, quando segura o choro para não preocupar. Eu virei mãe no susto, aos 22 anos. E só tinha uma certeza: Clara ia ter tudo o que eu não tive. O pai dela sumiu antes do primeiro ultrassom. Literalmente. Um dia ele foi comprar pão. No outro, desapareceu. Só deixou um pacotinho de fralda e um aviso: você é forte, vai dar conta. Grande presente, né? Eu dei conta. Dei. Na raça. A primeira lembrança forte que tenho da Clara pequena é dela enfiando a cara no meu colo, dormindo exausta depois da creche. Eu trabalhava numa lavanderia e levava ela junto às vezes. Ela sentava no chão, perto da máquina de passar, com uma boneca sem um braço que achou no lixo. Eu olhava para aquilo e pensava: ela vai ter mais. Ela vai estudar. Ela vai longe. A gente morou em 4 lugares diferentes até ela fazer 10 anos. Cada mudança era por aluguel atrasado, ou porque o prédio caiu aos pedaços, ou porque o vizinho mexia com ela quando eu não tava. Nunca tive sossego. Mas nunca deixei faltar comida no prato. Às vezes faltava para mim. E não é força de expressão, não. Eu comia só arroz e ovo por uma semana, uma vez, para ela ter leite e bolacha recheada. Clara cresceu rápida. Era esperta. Me corrigia quando eu falava menos, ao invés de menos. Queria usar óculos de mentira para parecer mais inteligente. E vivia perguntando: mãe, como escreve isso? Eu via o brilho nos olhos dela quando falava da escola, das amigas, dos livros. Aquilo me alimentava. Fiz bico de costura, vendi trufa na empresa, dei faxina escondido da patroa só para comprar o tênis da moda que ela queria no 6º ano. E nunca reclamei. Nunca. Porque toda vez que ela sorria e dizia obrigada, mãe, parecia que eu ganhava o dia. Só que aí, as coisas começaram a mudar. Foi sutil, sabe? Não foi de uma vez. Primeiro ela começou a me corrigir na frente dos outros. Depois, parou de me apresentar como minha mãe maravilhosa e virou só minha mãe. A vergonha foi chegando devagar, como uma infiltração. A primeira vez que me senti de verdade um incômodo foi no cursinho pré-vestibular. Ela ganhou bolsa num colégio caro, desses que tem ar-condicionado na sala e tablet para cada aluno. Fui numa reunião e me perdi no corredor. As mães estavam todas de salto, cabelo escovado, perfume caro. Eu cheguei suada, direto do trabalho. As outras olhavam para mim como se eu fosse a faxineira perdida. Clara me viu e disfarçou. Fingiu que estava no celular. Doeu. Mas eu fingi que não vi. Depois veio a faculdade. Comunicação social, publicidade. Orgulho, né? Primeira da família na universidade. Fiz uma cesta de presente, cheia de caneta, bloquinho, chocolate.
Ela tirou uma foto pro Instagram, mas cortou minha mão na imagem. Eu vi. Fiquei quieta. Conheceu o Arthur no 3º semestre. Um rapaz educado, bem vestido, desses que falam baixo e sorriem sempre. No começo me tratava bem. Depois que casaram, o tom mudou. Sempre com aquela cara de que estava me fazendo um favor por me convidar para o almoço de domingo. Uma vez ouvi ele cochichar para ela. Você precisa colocar limite na sua mãe. Ela aparece demais. Aparece demais. Eu que criei, que dei tudo. E então entrou em cena a sogra, Helena. Daquelas mulheres que falam doce, mas com veneno no canto da boca. Sempre elegante, sempre com frase pronta. Você criou uma menina adorável, parabéns. Mas o parabéns dela era tipo um, pronto, agora devolve. Clara começou a se vestir como ela, a falar como ela, a pensar como ela. E eu fui ficando de lado. Cada vez que eu ligava, ouvia um mãe, tô numa reunião, ou depois eu te ligo, tá? A última vez que dormiu lá em casa foi antes do casamento. Depois disso, eu virei visita, com horário marcado. E agora eu sou o quê? Hospedada num asilo com um bilhete na mesa. Às vezes fico pensando, será que ela lembra das vezes que eu sentei no chão do banheiro chorando em silêncio para ela não ouvir? Que eu deixei de comprar um óculos novo por 3 anos para poder dar o vestido de formatura que ela queria? Que eu nunca viajei para lugar nenhum, nem praia, para poder bancar a excursão da escola? Acho que não lembra. E se lembra, finge que esqueceu. Essa noite eu sonhei com ela pequena, sentada na cozinha, desenhando com giz de cera em cima do jornal. Ela me mostrou um desenho de nós duas de mãos dadas e tinha escrito embaixo: eu e minha melhor amiga. Acordei com os olhos molhados e com mais raiva ainda, porque aquela menina ali, de cabelinho preso com presilha de flor, nunca faria isso comigo. Só que a Clara de hoje fez. E se ela acha que eu vou aceitar isso calada? Bom, ela ainda não me conhece direito. Acordei antes do sol nascer. Corpo doía todo. Acho que não era o colchão, era o que eu estava sentindo por dentro mesmo. Aquela mistura de mágoa com vergonha e indignação. Não dormi direito. Sonhei com a Clara de novo, só que dessa vez ela estava de costas, andando na minha frente. E eu chamava e ela nem virava. Eu sei que parece exagero, que para quem vê de fora, é só um tempinho no asilo, para descansar, ela deve estar cansada também. Mas não é só isso. Não é sobre a cama ou a comida ruim, é sobre o jeito que ela fez. Ninguém larga uma mãe com um bilhete e sai para postar selfie com a sogra como se tivesse largando o cachorro na pet shop. Levantei da cama, amarrei o cabelo de qualquer jeito e fui até a recepção. Pedi para usar o computador só um pouquinho. O rapaz foi gentil, deixou. Abri o Facebook dela primeiro. Tudo aberto. Clara nunca ligou para a privacidade. Última postagem. Uma foto no deck de madeira, com aquelas luzes de varal no fundo, vinho caro na taça. Tava ela, o Arthur e a Helena. Todos sorrindo. Na legenda, um merecido descanso ao lado da família que escolhi para a vida. A família que escolhi. Não era só uma viagem. Era uma temporada. Uma nova fase. E eu? Eu era só uma peça fora do novo tabuleiro. Não encaixava mais na estética, no feed, na narrativa. Vi também uns comentários de amigas dela. Lindos. Aproveitem muito. E sua mãe foi junto? E ela respondeu com emoji rindo e um. Minha mãe tá num spa de repouso. Tá melhor lá do que aqui com a gente RSRs. CPA. Ela teve a audácia de dizer que me deixou num spa. Esse lugar aqui não tem nem sabonete líquido no banheiro. E ela chamou de spa. Eu queria gritar. Naquele momento, uma enfermeira passou e perguntou se eu queria participar do chá da tarde com música ambiente. Agradeci e disse que não. Mas foi ali que a chavinha virou de vez. Voltei pro quarto. Olhei para minha bolsa. Peguei meu celular, fui até os contatos e comecei a apagar. Apaguei o nome da Clara. Apaguei o do Arthur. Apaguei o da Helena, sim,
porque um dia ela me mandou mensagem tentando ser simpática. Tudo lixo. Apertei o botão do aplicativo do banco. Meus cartões já estavam bloqueados, mas fui além. Entrei na parte de autorizações e cancelei todos os débitos automáticos ligados ao nome dela, inclusive o do aluguel do apartamento onde ela mora, que, aliás, tá no meu nome ainda, porque no início do casamento ela disse que ia transferir pro nome dela assim que a vida estabilizasse. Pois agora estabilizou, né? Bloqueei o cartão dela e depois mandei uma mensagem bem direta, curta, gelada. Já que você decidiu que aqui é melhor pra mim, decidi que o meu dinheiro é melhor comigo. Boa viagem. Não esperei resposta. Nem queria. Naquela mesma tarde, fui conversar com a Janice. Perguntei se eu podia sair, dar uma volta. Ela desconversou. Disse que precisava da autorização da responsável. Responsável? Responsável? Eu criei uma filha sozinha, porra. Trabalhei por 40 anos. E agora, do nada, eu sou dependente, presa, sem autonomia? Pedi um café. Fiquei sentada no jardim com o copinho de isopor na mão, olhando para os pés. Vi Dona Estela passando com a cadeira de rodas. Ela parou. Olhou para mim com aquele olhar miúdo de quem já desistiu de esperar qualquer mudança. E aí? Sua filha já deu notícias? Não. Deve estar ocupada curtindo com a sogra. Ela soltou uma risadinha seca. Sogra nova rouba filha fácil. Nessa hora, eu quase chorei. Mas não chorei. A dor estava virando outra coisa. Tava virando fogo. Voltei pro quarto. Liguei para uma amiga antiga, a Silvana. A gente não se falava fazia tempo, mas ela atendeu na hora. Nossa, quanto tempo. Tá tudo bem? Não tá. Mas eu preciso da sua ajuda. Expliquei tudo, sem florear. Silvana foi rápida. Me passa o endereço. Tô indo te buscar. Nem pensei 2 vezes. Comecei a arrumar minhas coisas. Não que tivesse muita coisa. Umas roupas, um par de chinelo, minha caixinha de remédios e o tal do bilhete, que eu rasguei, em 4, não, em 8 pedaços. Quando a Silvana chegou, eu já estava no portão. Ela desceu do carro com uma cara de quem já sabia o que ia encontrar. Me abraçou. Você tá um caco. E ainda assim, mais inteira do que muita gente. Entramos no carro e fomos embora. O mundo lá fora parecia outro. Mesmo cinza, mesmo barulhento, era liberdade. A cada quilômetro, era como se eu fosse tirando um tijolo das costas. Mas não era fuga. Era retorno. Porque agora, eu tinha um destino. E a Clara tinha uma surpresa me esperando. O caminho até Gramado foi longo. Silvana dirigia com aquela paciência de quem já viu o mundo machucar os outros. E sabia que meu silêncio era cheio de vozes. A cada curva da serra, eu sentia uma parte minha se ajeitando por dentro, como se eu estivesse voltando para mim. A ideia não era fazer barraco. Não no começo. Era só aparecer. Mostrar que eu não tinha sido enterrada viva, que mãe não se arquiva. Que a mulher que limpava vomitado de madrugada agora estava ali, em carne e osso, olhando no olho. Só isso. Mas no fundo eu queria sim ver a cara da Clara. A cara que ela ia fazer. Quando a gente chegou perto do chalé onde ela estava hospedada, a Silvana estacionou longe. Eu pedi. Queria ir a pé, sentir o chão, respirar fundo, organizar a raiva. O lugar era bonito, eu admito. Aqueles chalés de madeira com cortina de renda, cheiro de pinho no ar, flores penduradas como se o tempo ali fosse outro. Vi o nome na plaquinha de madeira. Refúgio da Serra. Refúgio pra quem, né? Subi os degraus da recepção. A moça do balcão me olhou com aquele sorrisinho treinado. Bom dia. A senhora tem reserva? Não. Mas minha filha tem. Ela franziu a testa, puxou o computador. Nome, por favor. Clara Martins. Deve estar com o marido e a sogra. Ela digitou rápido, confirmou. Estão no chalé 8, ali no final do jardim. Mas não sei se estão. Eu descubro. Obrigada. Saí andando sem esperar. As pernas tremiam. O coração parecia um tambor dentro do peito. Quando cheguei no chalé, ouvi vozes, risos,
A voz da Clara, a da Helena e a dele, o Arthur. Dei 3 batidas na porta. Secas, claras. O silêncio veio de imediato, tipo quando alguém desliga o som do ambiente. Um barulho abafado de cadeira arrastando, passos. E então, a porta se abriu. Ela. Cabelo preso num coque despojado chique, uma taça na mão. O rosto demorou uns 2 segundos para processar. Aqueles 2 segundos que valem ouro. Porque foi ali que ela viu o fantasma do abandono materializado no batente da porta. Mãe? Eu sorri. Mas não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que vem depois de chorar escondido no banheiro. Vim aproveitar o spa, minha filha. Disseram que aqui era melhor para mim. A cara dela ficou branca. Como chegou aqui? Peguei um Uber, depois um ônibus, depois carona. Porque mãe é forte, lembra? Arthur apareceu atrás dela. Parecia desconfortável, mas tentava manter a pose. Dona Regina, isso é inesperado. Ué, por quê? Eu não era parte da família? E então a Helena surgiu, de roupão, com aquela cara de quem dorme com o travesseiro cheio de essência de lavanda. Regina, tudo bem? Está tudo certo com o pessoal lá do spa? SPA. Aquilo me incendiou de novo, mas mantive a compostura. Por enquanto. Sabe o que é, Helena? Eu saí do spa porque percebi que estava atrapalhando as férias de vocês. E achei mais justo vir aqui resolver pessoalmente, sem bilhete. Clara tentou pegar no meu braço num gesto mecânico. Mãe, entra. Vamos conversar. Não vou entrar. Eu só vim devolver uma coisa. Abri a bolsa e tirei um envelope. Dentro, cópia do cancelamento do cartão adicional, o contrato de aluguel no meu nome e um recado. Escrito à mão. Com raiva, mas com capricho. Entreguei na mão dela. Tá tudo aí. Agora sim, você pode viver como quiser. Só não me envolva. E da próxima vez que for me abandonar, faça com um pouco mais de coragem. Ela ficou parada. Olhou o envelope, depois para mim. Mãe, você tá exagerando. Era só para descansar. Não era. Era para sumir. Mas quem some agora sou eu. Eu virei as costas e fui saindo. Senti que a Helena ia dizer algo, mas o Arthur segurou o braço dela. E a Clara? Não sei. Talvez tenha chorado. Talvez não. Mas se chorou, foi tarde. No portão do chalé, parei. Respirei. Vi a Silvana acenando lá na frente. Entrei no carro, fechei a porta. E agora? Ela perguntou. Agora? Agora começa a parte boa. Mas eu não sabia ainda o que vinha. Só sabia que tinha quebrado o ciclo. Que não era mais a mãe silenciosa esperando migalha de amor. E que pela primeira vez em muito tempo eu ia decidir o que era melhor para mim. O silêncio depois de um confronto é o que mais pesa. Não é a briga, não é o grito. É o que vem depois. O eco das palavras que ficaram no ar, as que você disse, as que engoliu. O que dói mesmo é o silêncio que vem quando ninguém responde, quando você percebe que acabou de virar uma página e talvez tenha rasgado o resto do livro junto. Voltei para a casa da Silvana e passei os 2 primeiros dias sem dizer quase nada. Ela me deixou no quartinho dos fundos, onde ficava a máquina de costura, uma cama simples e uma janela virada para o quintal. Tinha cheiro de roupa guardada e lavanda. Era pequeno, mas era meu espaço. Sem recado na porta. Sem enfermeira batendo na hora do remédio. Na primeira noite, sonhei com a Clara criança de novo. Ela me chamava da sala. Mãe, olha eu dançando. E eu fingia que era jurada do Faustão, batendo palma e dando nota 10. Acordei com o travesseiro molhado. Não sei se era suor ou lágrima. Talvez os 2. O telefone ficou mudo. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. O dia inteiro, nada. Na manhã do 3º dia, a Silvana apareceu com café com leite e pão com margarina na bandeja. Come. Tá com a cara de quem tá se punindo. Tô tentando não pensar. E tá conseguindo? Nem um pouco. Ela sentou ao meu lado e ficou em silêncio por uns segundos. Depois, me olhou de lado. Você quer que ela te peça desculpa?
Não, quer dizer, não sei. Talvez só queria que ela sentisse, que entendesse. Ela entendeu. Mas vai demorar para admitir. Fiquei mastigando aquilo, não o pão. A frase. Naquela tarde resolvi sair. Andei até o mercado, comprei umas coisinhas, caminhei pela praça onde levava a Clara para brincar. Sentei no mesmo banco onde um dia eu empurrei um danoninho na boca dela entre um choro e outro. Tinha uma mãe ali agora, com um bebê no carrinho. Sorri para ela. Ela sorriu de volta, sem saber de nada. Da dor, do medo, da raiva, da saudade. No caminho de volta, meu celular vibrou. Era uma notificação do banco. Clara tinha tentado usar o cartão de crédito bloqueado. 2 vezes. Minutos depois chegou uma mensagem. Clara. Mãe, você não precisava fazer isso. A gente só queria te dar um descanso. Por que tá sendo assim? Li a mensagem umas 5 vezes. O agente me incomodou. Como se a decisão fosse conjunta, corporativa. Como se minha vida fosse assunto da assembleia do condomínio emocional dela. Não respondi. Mais tarde veio outra. Clara. Você podia ter conversado comigo em vez de aparecer daquele jeito. Foi constrangedor. Constrangedor. Eu que fui largada num asilo com um bilhete. Mas constrangedor foi eu ir atrás. Respirei fundo. Deitei na cama e encarei o teto. Lágrimas vieram. Dessa vez sem vergonha. Porque doeu. Porque por mais forte que eu tente parecer, eu ainda sou mãe. E uma parte de mim, a mais infantil, a mais cansada, só queria um pedido de desculpas sincero. Só queria ouvir: me perdoa, mãe. Eu errei. Mas isso não veio. E talvez nunca venha. No dia seguinte, fui até uma loja de artesanato com a Silvana. Comprei tinta, tecido, linha de bordado. Fiquei horas mexendo com aquilo, como se fosse uma terapia muda. Fiz uma eco bag com uma frase que vi num vídeo. Só existe recomeço para quem aceita que o fim chegou. Não sei se acredito nisso ainda, mas gostei de como soava. À noite, recebi outra mensagem. Do Arthur, dessa vez. Arthur. Dona Regina. Só queria dizer que a Clara está abalada. Ela chora todos os dias desde que a senhora foi embora. Talvez as coisas tenham saído do controle. Talvez a senhora tenha razão. Mas, por favor, conversem. Parei. Sentei na beira da cama. Fiquei ali, com o celular na mão, sentindo o peso daquilo tudo. E então, fiz algo que eu não esperava fazer. Respondi. Diga a ela que eu não fui embora. Eu fui me encontrar. Quando ela quiser conversar, de verdade, me procure. Mas sem sogra, sem filtro, sem teatro. Só ela. E eu. Não veio resposta. Mas também não veio mais dor. Na manhã seguinte, fui andar sozinha no centro. Comprei um bolo de milho na padaria e comi no banco da praça. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para o céu e não senti peso. Talvez, no fundo, seja isso que a gente chama de liberdade. Não é a ausência de dor. É a capacidade de seguir mesmo sentindo. Clara ainda não ligou. E eu também não vou ligar. Não por orgulho. Mas porque agora eu tô reconstruindo outra coisa. Uma vida onde eu existo para mim. Não só como extensão da maternidade. E pela primeira vez, isso tá começando a ser suficiente.